Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Prosatec, o podcast que fala de tecnologia de forma simples, divertida e com muito conteúdo. Eu sou Rodrigo Monteiro, agilista no Itaú Unibanco. Eu sou a Erika Assis, agilista no Itaú também. Eu sou Felipe Agrella, eu trabalho como coordenador de desenvolvimento de DevOps na Sconet. Oi, eu sou o Paulo, sou QA lá no Itaú Unibanco também. Sou Gabriel Marques, engenheiro de software no Itaú. E eu sou o Vitor, sou PO no IT. E hoje nós estamos com esse time de ferinhas com duas convidadas especiais. Eu vou pedir para a Letícia e para a Clarissa se apresentarem, por gentileza. Oi, eu sou a Letícia, sou Head de Aquisição Digital no Banco Itaú, sou mãe de duas crianças maravilhosas e sou uma muito estudiosa de neurociência. Oi, eu sou a Clarissa, sou gerente de marketing da Mastercard Brasil e também aí estou na jornada de estudos da neurociência e como aplicar também a neurociência nos negócios, na construção de experiências melhores e em toda a estratégia de marketing também. Legal, primeiramente gostaria de agradecer em nome de todos aqui do Prosatec, por você, Letícia, e você também, Clarissa, terem aceitado o nosso convite. Com toda certeza vocês vão agregar bastante hoje aqui na conversa com a gente. E aí eu queria passar alguns recadinhos aqui antes da gente começar. Hoje a gente vai dividir aqui o Prosatec em dois blocos, né? No primeiro a gente vai abordar como a neurociência pode ajudar na evolução do ambiente corporativo. E antes da gente começar esse bloco de perguntas, eu queria passar um recadinho importante para vocês, que aqui opiniões divergentes são sempre bem-vindas, e aqui a gente vai sempre respeitar um ao outro também, tá? Não se esqueçam de dar o joinha se vocês estiverem curtindo aí o nosso canal, se inscrever também e deixar sugestões de temas aí nos comentários. Vamos lá. Dando continuidade aqui, gente, eu queria começar o primeiro bloco de perguntas, e vou fazer duas perguntas que eu acho que tem relação aqui, tá? Eu queria entender, assim, Letícia e Clarissa, gostaria que vocês passassem para a gente qual que é o entendimento que vocês têm sobre o conceito de neurociência e qual foi o gatilho que fez com que vocês decidissem se especializar nessa disciplina. Vai lá, Clary. Tá. Para mim, neurociência, para mim não, né? Mas a neurociência é uma interdisciplina, se a gente for pensar. Ela não é uma disciplina exata nem biológica, mas ela passa por várias disciplinas, por vários assuntos, como psicologia, antropologia, um pouco de história, até para a gente entender a evolução do cérebro, um pouco também de fisiologia, né, de como o cérebro funciona, os hormônios que também entram aí nos circuitos do cérebro. Então, ela é, para mim, a união de várias disciplinas para que a gente entenda o funcionamento e o comportamento do nosso cérebro. E aí, eu posso só pedindo para a Clarissa complementar, antes da Lê continuar. Clarissa, eu queria entender qual que foi o gatilho que fez com que você se especializasse em neurociência. Na verdade, foi um pouco de investigação do nosso próprio funcionamento aqui do cérebro, então o autoconhecimento, acho que foi um dos gatilhos, né? Eu queria entender o que se passava de fato dentro da minha cabeça, porque eu acho que a gente entende muito pouco e é uma matéria muito nova também, é uma disciplina muito nova, então eu queria entender quais são os circuitos relacionados à ansiedade, a emoções, à tomada de decisão. E acho que também tem um cunho de unir aí a neurociência aos negócios de fato, né? Então, entender o comportamento dos nossos clientes, dos consumidores e da sociedade como um todo também. Boa. Para mim, a neurociência se manifesta como uma nova psicologia, né? Eu sempre gostei de comportamento, estudar comportamento, fiz uma série de especializações no tema de comportamento, mas quando eu fui buscar, né, o que mais eu posso estudar para poder desenvolver pessoas, me tornar uma líder melhor, uma pessoa melhor, eu encontrei a neurociência, fiz um curso rápido e achei incrível tudo que eu aprendi sobre o cérebro, que na verdade o cérebro somos nós, né, como a gente se manifesta para o mundo, e acabei fazendo uma especialização muito legal na Santa Casa,
busca disso, de conhecimento, principalmente sobre emoções, né, que sempre me instigou, se a gente de fato pode controlar a emoção, se a gente pode mudar quem a gente é, enfim, como que a gente aprende. Enfim, a neurociência é super ampla e para mim é uma ferramenta que me ajudou muito, não só a me conhecer melhor, mas também conhecer como as pessoas funcionam, né? Como as pessoas aprendem, como que eu posso lidar melhor com minhas filhas, com a minha família, com os meus liderados, enfim. Para mim fez toda a diferença. Transforma a forma como a gente vê o nosso dia a dia, né? O dia a dia no convívio com as pessoas. Eu vejo isso muito assim, quando eu leio algum tema sobre. Como é que vocês entendem que a neurociência pode ajudar no dia a dia de uma forma geral, falando do ambiente de trabalho? Acho que vocês falaram um pouco sobre os motivadores ali, a Lê falou agora sobre ajudar os liderados, mas na prática do dia a dia, como é que é? Pode começar, Lê. A partir, assim, para mim, a partir do momento que você entende como uma pessoa funciona, né, o que a motiva, o que a desmotiva, como que se manifesta uma doença. Então, tudo isso vai te trazendo um conhecimento e que se dá pelas relações, né? Então, estudar neurociência para mim foi abrindo caminhos, né? Por exemplo, quando a gente fala de comportamento do consumidor, a gente hoje consegue fazer uma série de pesquisas, né, com um mapeamento cerebral para dizer como que a pessoa, como consumidor, recebe alguma comunicação ou uma marca, enfim. A gente consegue ser muito mais assertivo naquilo que as pessoas estão sentindo e não só o que elas estão falando. Então, quando a gente pega vários estudos de comportamento, você consegue entender e lidar melhor no seu dia a dia de trabalho. Então, como motivar um time, como você pode usar estratégias para desenvolver um aprendizado, como motivar, como, enfim, tem uma série de ferramentas que a neurociência traz por meio de estudos, que a gente começa a ter uma consciência maior e uma consciência maior até no papel do líder, né, dentro de uma organização. Então, super bacana. Complementa aí, Clary. Acho que é tudo que a Lê falou e acho que complementando um pouco também a gente consegue se entender melhor no dia a dia, né? Então, por que a gente fica nervoso antes de uma apresentação? Né? Hoje eu tenho muito mais consciência de quais são os gatilhos que me fazem ficar nervosa e até ter aí estímulos fisiológicos mesmo, né? Por que a gente sua? Por que o nosso coração bate mais forte? Tudo está ligado ao cérebro também. E essa parte da relação com o outro, ela fica muito mais consciente. Então eu sei, é óbvio que não tem aqui uma utopia de tentar ver o que está acontecendo no cérebro da pessoa agora, sabe? Não é isso. Mas a gente, como ser humano, como humanidade, o que a gente está passando agora? Quais são até os desafios da pandemia? Para mim, me trouxe muito conhecimento sobre isso, né? Por que a gente está ansioso agora mais ainda, sem um relacionamento pessoal? Enfim, como lidar com tudo isso também na gestão da equipe e no meu dia a dia com os meus clientes, sabe? Vocês diriam que o maior ganho da neurociência, não sei se dá para dizer que o maior, mas seria essa habilidade ou conhecer e aprender a identificar os gatilhos e as emoções, até mesmo para uma equipe, além de desenvolver a equipe, de ajudar o time a se desenvolver e passar por esse desafio que é trabalhar remotamente no meio de uma pandemia, um negócio que está tão pesado. Dá para dizer que isso seria um dos maiores ganhos do estudo, do conhecimento? O que eu gosto, começando, o que eu gosto da neurociência é que ela é focada em estudo científico, né? Uhum. Ela não é uma ciência muito subjetiva, né? Tudo que a gente aprende na neurociência tem de fato um estudo de comportamento e um estudo que comprove aquilo que você estuda, de fato. Então, acho que, visto isso, acho que a maior contribuição é de fato a administração disso tudo. Né? Pensar que somos aqui animais primatas, né? Como vários outros seres do planeta, e também ser um pouco mais humilde nessa relação com a gente mesmo, Exato. e entender que a gente está aqui como humanidade passando por isso e qual a melhor forma de passar por isso tudo, né? Muito bom.
Quer falar, Lê? Quer que eu complemente? Não, acho que para mim o grande ganho aqui é o autoconhecimento. E aí, quando você se conhece, começa a entender como você funciona, né? O que faz você ter medo, entender o processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala do modelo ágil, tem muita conexão com todos os estudos da neurociência, né? O cérebro, para aprender, ele precisa errar. Então, quando você tem o medo de errar, quando você tem o medo, né, você não consegue aprender. Então, isso para mim foi, putz, é verdade. Por isso que o erro é tão valorizado hoje em dia. Porque por meio dos estudos, mostra, quando a pessoa está com medo, ela fica retraída, ela não consegue ter criatividade. Além disso, estudos que mostram como a criatividade se manifesta no cérebro, então você está em estado de flow, né, como você produz mais, como você ativa sistemas ali que trazem uma conexão maior de várias áreas do cérebro, que unem várias áreas, enfim. Então, para mim, esse autoconhecimento, quanto mais estudos você vai lendo, você vai falando, caramba, é muita coisa, né? Principalmente quando fala de comportamento. Então, assim, acho que para mim essa frente é super relevante aqui no ambiente corporativo. Muito bom. Falando nesse tópico ainda, pelos estudos que vocês se aprofundaram e tiveram acesso, o nosso cérebro, ou o ser humano em geral, ele prefere um ambiente mais colaborativo ou um ambiente um pouco mais individual? Eu entendo que o estado de flow, por exemplo, é aquilo mais individual, né? Que você acaba focando e ficando ali um pouco de tempo. Mas pelos estudos que vocês viram, mais para um lado, mais para o outro, depende do momento, como que é? Acho que o ser humano é um ser social, né, por natureza, por definição. Todo o aprendizado, toda a evolução do cérebro se deu através do coletivo. Então, acho que por aí a gente já consegue entender essa relação com outras pessoas, né? E o nosso cérebro, ele é inteiro interligado, ele também é feito de vários sistemas. Então, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente aprende. A gente vai definindo os nossos padrões e vai entendendo os padrões das outras pessoas. Então, nessa relação, a gente se desenvolve. E tudo que desperta, né, no nosso sistema, no nosso corpo, nas nossas emoções, quando a gente está na relação com o outro. Por outro lado, quando você fala de foco, então, alguns estudos mostram a importância de você ter foco, de você ficar concentrado numa atividade. O cérebro ele é muito, a atenção ela é sempre focada num tema. Você não consegue ser multitarefa, né? A gente fala assim, eu sou multitarefa. Na verdade, o cérebro não é multitarefa. Ele alterna a atenção. Então, entendendo essa dinâmica também, é importante. Puxa, quando você quer criar algo novo, quando você precisa ter uma atenção maior, um foco maior, é importante você estar sozinho, né? Numa sala mais reservada, porque aí você vai produzir melhor. Então, enfim, acho que toda essa relação você vai entendendo como se manifesta no seu corpo, você consegue direcionar melhor seu time, você mesmo, enfim, para ter uma melhor performance. Quer complementar, Clara? Muito legal. Acho que é exatamente isso, né? E acho que também cada um funciona, tem que se conhecer também para entender os estímulos do seu cérebro, né? Eu consigo, por exemplo, me focar mesmo trabalhando em equipe. Como que eu consigo fazer isso, né? Quais são as ferramentas que eu uso para isso? É ouvir uma música, todo mundo, enfim, combinar 1 minuto de silêncio para fazer alguma atividade. Acho que cada cérebro se conhecendo também você tem os seus estímulos de concentração e de dispersão. E aí a gente consegue, enfim, tirar o melhor proveito de cada situação, né? Só para complementar aqui, que eu lembrei de um ponto importante, que a gente fala hoje, né, do impacto das telas e da nossa atenção tão pluralizada, né? Então, você está no celular, você está no computador, você está na TV, você está toda hora recebendo mensagem, e isso gera um desgaste muito grande. Por isso que a gente está adoecendo, né? A grande parte da população aí com algum sintoma de ansiedade, burnout, enfim, depressão. Então, esse conhecimento também por meio da neurociência, por estudos, mostra o impacto que essa carga tão excessiva, né, das telas, das redes sociais, causam na gente, né, no nosso potencial aqui. Então, isso também é importante, a gente também saber
não só pelo comportamento, pelo desenvolvimento, mas também as patologias que podem surgir se você não usar de uma forma legal aqui o seu potencial do seu cérebro. Massa, muito bom. Quando a gente extrapola esses conhecimentos e entender um pouco desses padrões para fora das portas da empresa, em que casos a gente pode ver que a neurociência ajuda a gente a entender clientes? Vocês lembram de algum case em que alguma empresa tomou uma decisão um pouco mais baseada nesse conhecimento? Algum exemplo que vocês tiveram algum insight, por exemplo? Pode falar, Lê. Eu te complemento. Assim, o que eu sei assim de vários estudos, tem muita empresa utilizando a neurociência, né? Assim, desde a Coca-Cola, o próprio Itaú, a gente acaba usando para poder medir o impacto da marca, para medir conceitos de campanha, para saber se realmente aquela mensagem que você está passando, sei lá, de proteção, segurança, de fato é aquilo que no cérebro está se manifestando, ou está gerando algum tipo de rejeição, enfim. Tem uma série de formas de você mensurar. E até na própria relação com o cliente, né? Em campanhas, em sites, né? Como que você usa o neuromarketing para engajar mais o cliente, a economia comportamental também, com o conceito de neurociência, para compra de produtos, enfim. Tem uma série é infindável aqui o número de estudos que tem a respeito. Assim. Então, cada vez mais as empresas estão usando, lógico, é caro, né? O equipamento para você fazer um teste, você precisa ter um equipamento de eletroencefalograma, tem outros, o eye tracker, tem a própria ressonância magnética, não é algo trivial, mas com a evolução da tecnologia, isso vai sendo mais usado, né? De forma mais escalável. Só complementando, hoje tem alguns neurotestes que a gente chama. Então, além de você perguntar, né, numa pesquisa, antigamente, quem trabalhava com campanha aqui, a gente saía lá com o caderninho e perguntava: o que você achou dessa propaganda, dessa comunicação, qual marca você lembra, enfim. Hoje a gente consegue ver, por exemplo, observando, né, o próprio estímulo facial da pessoa, então microestímulos e emoções que a gente vê no rosto das pessoas, a gente consegue saber se ela prestou atenção, em que parte da propaganda ela se envolveu mais, em que parte ela aguçou aí para ter alguma ação, né, de compra ou de estímulo aí com a marca. Então, isso também está evoluindo. E acho que, assim, as marcas usam neurociência há muito tempo, né? Eu acho que só não com tanta tecnologia. Então, se você for parar para pensar no uso das cores, por exemplo, do McDonald's, né? A cor vermelha que te dá fome, a cor amarela que te traz dinamismo, o próprio ambiente do McDonald's que é todo projetado para você comer rápido e sair. Então, isso tudo faz parte de como a gente funciona, no fim. Então, acho que a neurociência já é usada há muito tempo, a gente só não tinha tanta tecnologia, tanta certeza, talvez, do que a gente estava fazendo desde sempre, né? Bem legal. Eu acho que um ponto que me trouxe agora, ouvindo vocês falarem, é de quão importante é a neurociência, não só como estudo, porque ela te traz o estudo que é um dado mais binário, assim, mais seco, mas acho que ela te traz algo também muito importante, assim, que acho que quando você começa a estudar a neurociência, ela te traz mais empatia, assim, porque você começa a perceber no outro, estudando o outro, você começa a se perceber também, então você começa a se colocar também na situação do outro. Vocês acham que a neurociência ela ajuda na resolução de problemas corporativos nesse cenário que eu digo, de talvez minha equipe esteja passando por um problema que eu sei como eles se comportam, porque talvez eu me comportasse assim também. Vocês conseguem falar um pouco mais sobre isso? Acho que com certeza. A gente estuda bastante empatia em neurociência e também neurônios espelho, teoria da mente, que está tudo envolvido também com a empatia, com a nossa relação com o outro, né? Eu vejo muito. Eu acho que, por exemplo, a gente pode aqui pensar
num exemplo, por exemplo, da presença das mulheres no ambiente corporativo. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, às vezes eu sinto que mulheres do meu time talvez sejam um pouco mais tímidas ou tenham vieses inconscientes aqui que façam com que elas sejam mais inseguras. Porque a gente sabe que a presença da mulher no mercado financeiro, principalmente, é menor. Então, como é que eu consigo trabalhar estímulos para que ela se sinta mais segura, para que ela se sinta num ambiente mais de confiança e para que ela consiga, enfim, se expressar melhor ou até se performar melhor, né, no dia a dia dela. Então, acho que isso é um dos exemplos que a gente consegue ver pela neurociência, por que isso acontece e tentar ter ferramentas que melhorem esse caminho, tá? Uhum. Eu colocaria também a questão de você entender que, apesar de cada cérebro ter a mesma anatomia, você tem... Cada cérebro possui conexões, né, que são os neurônios se ligando uns aos outros, criando sistemas e caminhos preferenciais que viram comportamentos. A partir do momento que você entende que cada pessoa é única, que nenhuma pessoa, nenhum cérebro é igual ao outro no sentido das conexões, que a partir do momento que você tem uma família, você tem uma genética, você tem comportamentos, você tem coisas que você buscou estudar, o seu cérebro vai criando caminhos preferenciais. E aí você entendendo que, por exemplo, no seu time, na tua empresa, tem pessoas totalmente diferentes e cada um enxerga o mundo de uma forma, isso começa a te trazer uma outra perspectiva. Então, assim, não adianta eu querer adotar um estilo de liderança igual para todo mundo ou fazer da mesma forma com todo mundo, porque não vai funcionar. Uma pessoa, assim como a Clary falou, ela é mais introspectiva, ela tem um outro modelo mental, uma outra forma de aprender, e tem outras que, putz, para ser valorizado, ele quer falar, quer se expor. Então, isso também a neurociência mostra, né? Então, como que você faz a gestão, se conecta por um lado, e aí tem que tomar cuidado, porque às vezes, a maioria das vezes você se conecta e você tem empatia com quem é parecido com você, e isso também estudos dos vieses inconscientes, que é o nosso sistema automático, isso mostra também para a gente de uma forma assim, de ter essa consciência, né? Que você precisa saber que não dá para você só gostar de quem é parecido com você, parecido com você. Enfim, então acho que dessa forma a gente acaba trazendo essa visão de empatia, de entender melhor o outro. Sim. E no ambiente corporativo, acho que vocês na posição de liderança, vocês acham que a neurociência ajuda nesse desenvolvimento de equipe? Vocês recomendariam para todo mundo que quer se tornar um líder estudar a neurociência? É importante? Ah, estou ansiosa para responder essa, Clary. Vai lá, velho. Gente, a neurociência, para mim, ela foi, assim, transformadora. Assim, eu falo muito dela e tem várias pessoas que, depois de tanto eu falar, foram estudar a neurociência. Cara, se eu falo para minhas filhas, eu falo para minha família, porque para mim me tornou uma pessoa melhor. Porque, assim, a chave de tudo, assim, começa tudo a fazer sentido, né? A chave de tudo é o nosso cérebro. Era uma caixa preta, né? No passado, quando eu era criança, eu lembro, um dia nós vamos desvendar os mistérios do cérebro. E esse momento chegou, a gente está desvendando, ainda tem tanta coisa para descobrir, e de fato eu me tornei uma pessoa melhor estudando a neurociência. E tem, assim, e não tem fim, né? Porque cada dia surge uma nova tecnologia, um novo estudo. Enfim, acho que essa trilha é muito bacana. Só citando aqui a teoria de fato, acho que tem um livro que chama Trust, do Paul Zak, que fala sobre ocitocina, e ele fala também sobre como você cria uma cultura de confiança nas organizações. Ele prova que fazendo isso as pessoas são mais criativas, têm menos estresse, se consideram mais felizes e têm uma performance melhor do que empresas que não adotam uma cultura de confiança. Então, acho que não só de se tornar uma pessoa melhor, de fato, como a Lê está falando, mas também de olhar que isso também influencia na performance do time. Né? Se for para a gente ter aqui pessoas mais felizes e trabalhando melhor, de fato, se sentindo melhor no ambiente de trabalho, e aí sim, a ocitocina faz todo sentido, que é o hormônio do amor, né? Então, que isso seja
um convite aí para que todo mundo estude neurociência. Acho que a gente é líder na nossa vida, né? A gente se relaciona e tem uma posição de liderança não só quando você é chefe ou quando você é gestor de uma equipe, mas na sua vida também a gente exerce liderança em todos os aspectos, na sua casa, com seu marido, com seu cachorro. Você é para alguém com certeza um líder e de você mesmo. Então, se a gente também for estudar o que é considerado num líder que se destaca, não é o conhecimento técnico, gente. A gente sabe que um líder que se destaca nas empresas, ele tem inteligência emocional e ele sabe gerir pessoas de uma forma muito bacana, né? De uma forma empática e de uma forma humana também. Então, acho que esse é o convite também para que todo mundo estude neurociência, não só gestores, mas todo mundo que quer, de fato, evoluir nessa vida, né? Show de bola. Show, muito bacana. E, gente, Letícia e Clarissa, vocês tinham comentado, né, que pelo uso de bastante telas, né, a gente está na tela do computador, está na tela do celular, a gente não sai, isso aumentou bastante nos casos de ansiedade, de estresse, de burnout, enfim. Como que a neurociência ela faz para encontrar esses gatilhos que ocasionam ou estimulam esse tipo de estresse? Na verdade, a neurociência é um meio, né, de estudar o impacto desse novo cenário, né, totalmente complexo, que a gente vive o tempo todo conectado. São feitos estudos e aí de mapeamento cerebral para ver o impacto de uma pessoa saudável, né, que pratica esporte, que dorme bem, que se alimenta bem, que bebe água, que também são uma série de estudos que a neurociência mostra, né, da importância de não só as empresas, mas os gestores e as pessoas terem consciência de que um cérebro saudável é um cérebro bem nutrido, que você dorme bem, que você pratica esportes, enfim, medita, né, tem foco. Então, por outro lado, quando a neurociência estuda cérebro de pessoas que ficam o tempo todo conectado, você vê impacto, né, e vê depois na patologia esse impacto negativo. Então, essa consciência é super importante. Eu sempre falo isso pro meu time, quando você está em reunião, principalmente agora em vídeo call, de você desligar o telefone, não ficar olhando toda hora, porque a cada vez que você muda a atenção do que você está fazendo, é uma carga cognitiva que o cérebro está demandando. Então, no final do dia, a gente fica o dia inteiro sentado na tela. Você fala, cara, eu estou muito cansado. O que está cansado é o seu cérebro, né? O tempo que você despendeu ali migrando a tua atenção de um lugar para o outro. Então, isso acaba acarretando a longo prazo doenças mentais, de fato, Alzheimer, enfim, uma série de doenças que vão fazer você adoecer e seu cérebro adoecer. Então, nesse sentido, é super importante. Só complementando, acho que a tecnologia mudou, né? A gente, antes da pandemia até, então tem estudos também que mostram que a gente está dormindo pior por conta também dos estímulos visuais. Quem aqui não leva o celular para a cama, né? E fica aí vendo notícia. Antes, a tela a gente sabe que estimula a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse para o cérebro também. Então, o uso excessivo de tela também causa, aí, como a Lê está falando, algumas patologias fisiológicas mesmo, tá? Mas acho que além disso, como o nosso cérebro é desenhado e foi feito para se relacionar com o outro, acho que é ruim quando a gente não tem esse feedback da empatia e do sentimento e do rosto de outra pessoa do outro lado da tela. Né? Então, sempre falo que uma dica super importante, eu sei que às vezes a gente está na nossa casa, enfim, dividindo o espaço com outra pessoa para trabalhar, mas é abrir a câmera, por exemplo, para que a gente se relacione e para que a gente tenha esse feedback, essa troca de comunicação, não só da fala, mas do corpo também. Né, do sentimento que você consegue ver na outra pessoa, no rosto da outra pessoa. Não ter isso cansa também. Você está falando para uma tela preta, para uma apresentação de PowerPoint, não para outra pessoa. Nosso cérebro não foi desenhado para isso, né? Então, isso também causa estresse. Então, tem todos esses poréns aí também da tecnologia que a gente precisa entender e tentar equilibrar de fato. Né? A luz do celular, a hora de dormir lá pelas 8, 9 horas da noite antes de deitar, tentar usar menos o celular e assistir menos TV também, que é uma das telas, né? Mas que tem menos, para a gente ficar muito mais grudado no celular, mas tentar cuidar da nossa saúde mental assim também.
E a questão da memória também, né? Acho que a maioria de nós aqui, ultimamente, tem esquecido, né? Putz, o que eu ia falar? Isso mostra, é uma prova concreta da nossa alta demanda cognitiva aqui, né? O tempo todo lendo informação, participando de chat, trocando, né, o assunto muito rápido, você não tem mais o tempo entre um call e outro, então isso desgasta muito. E você acaba o quê? Não absorvendo a informação. Então você está, na verdade, você não está de corpo presente. Por isso que a meditação, hoje em dia, se manifesta de uma forma muito importante para você desenvolver o foco, né? E o cérebro também ficar mais saudável, porque quando você está meditando, você está focando, ou seja, num mantra ou na sua respiração, então você está aliviando, você está limpando o hardware ali de um dia estressante de trabalho. Então, tudo isso a gente estuda, né? Eu fiz a minha pós-graduação na Santa Casa, e tem uma série de disciplinas ali, uma delas é a meditação, o processo de coaching, a importância do sono, né, para o nosso desenvolvimento do cérebro, enfim, uma série de disciplinas aí que englobam a neurociência. Nossa, show. Esse problema de dormir com a tela do celular, para mim, é um dos piores. Porque tenho que largar o celular, uma meia hora antes para conseguir dormir, tentar dormir bem, né? Depois de um dia estressante no trabalho. E é bom lembrar que eu sempre falo que na pandemia, teoricamente, a gente está bebendo mais bebida alcoólica também. A gente vê o consumo de bebida alcoólica alto, e bebida alcoólica faz a gente não ter o sono REM, que é um sono super importante que descansa o cérebro. Então, além do celular, né, do estímulo que a gente fica super ligado e não consegue ter um sono de qualidade tão profundo, bebida alcoólica, não fazer atividade física, comer comidas muito gordurosas ou com muito açúcar à noite. Acho que tudo isso faz a gente também dormir pior e descansar menos o cérebro. Aí no outro dia a gente fica irritado, super Fica sem um ciclo vicioso, concentração. né? Exato, exatamente. Você vira o seu ranzinza, né? É o seu Saraiva. Pô, muito legal, muito interessante saber sobre isso. E uma outra dúvida que eu tenho também é como que a neurociência ela combate aqueles vieses inconscientes? Como que a gente pode fazer uso da neurociência para combater eles? É uma Em boa primeiro pergunta. Em primeiro lugar, acho que os estudos da neurociência, eles mostram como que nossos comportamentos mais impulsivos, né, mais rápidos se manifestam. Então, quando a gente fala dos viés, o cérebro ele precisa dos comportamentos automáticos, porque senão imagina se você para tudo na vida você for racionalizar, né? Então, a partir do momento que você aprende a andar de bicicleta, a dirigir, você não precisa voltar e aprender de novo, vira um comportamento automático. E o viés inconsciente, ele é um comportamento automático. Então, é algo que o seu cérebro padronizou para você tomar decisões de forma mais rápida. Isso é positivo. Negativo é quando você não tem consciência deles. Então, a partir do momento que você, por exemplo, um exemplo muito usado nas empresas, você vai entrevistar uma pessoa. Então, você tem lá uma expectativa que a pessoa, para você, uma pessoa que tem boa performance, ela se veste de um jeito, ela chega no horário, ela fala de um jeito, ela estudou em tal local. Isso é um super viés. Nem todo mundo que tem alta performance é desse jeito. Então, você ter consciência faz com que você lute contra esses viés. Senão a pessoa chegou atrasada e fala assim, não, para mim não funciona, porque essa pessoa já demonstrou que ela não tem comprometimento com a empresa. Será? Então, nesse sentido, a neurociência mostra, né, como que a gente funciona para a gente combater esses vieses, que são os comportamentos automáticos. Eu acho que a própria neurociência é uma ferramenta para isso. Então, dando um exemplo, tá? Acho que quando a gente fala de neurociência, por exemplo, num treinamento ou num assunto que você queira mudar o comportamento da sua equipe, você começa explicando por que o cérebro faz isso. E te traz uma autoconsciência de que, de fato, você percebe esse tipo de coisa que a Lê está falando, que são os atalhos do nosso cérebro,
e que graças a eles a gente sobreviveu até aqui, tá tudo bem, né? Não é para a gente julgar e falar, eu não vou mais tomar decisões automáticas e vou aqui conscientizar cada vez que eu tenho uma decisão ou um hábito para ter, né? Mas é de fato se conscientizar disso e quais são as ferramentas da neurociência para a gente mudar comportamento, né? Para que a gente tenha consciência desses atalhos do cérebro e quando usá-los da melhor forma. Quando que eu preciso racionalizar? Será que numa decisão que eu estou tomando na minha equipe eu tenho que usar dados ou eu posso, eu devo usar dados, né, estudos, em vez de achar alguma coisa, de tomar uma decisão porque eu acho, ou porque alguém falou, né, por uma percepção minha. Então, que a gente estimule em algumas situações a tomada de decisão mais consciente, em outras aceitar que isso é um atalho e como mudar esses atalhos quando precisar, né? A própria questão da inteligência emocional que se tanto, né, comenta, né? O que é ter uma inteligência emocional? É de fato não ficar à mercê desses comportamentos automáticos, né? Então, se você os seus gatilhos emocionais, eles se manifestam de forma automática e vão te levar ali ou para fugir, né, ou para lutar contra uma ameaça. Então, quando você não tem controle da sua emoção, você está agindo de forma impulsiva. São esses circuitos automáticos que estão te estimulando a tomar uma atitude rápida, sem racionalizar. Então, a partir do momento que você tem essa consciência dos gatilhos, que aí é o autoconhecimento, então, putz, toda vez que eu vou para uma reunião e alguém levanta a voz, eu estouro, eu na hora replico. Putz, eu já sei que eu sou desse jeito, naquele momento você consegue racionalizar e buscar uma outra estratégia para tomar determinado posicionamento. Então, esse aprendizado é muito legal, quando você pensa nesses comportamentos automáticos e nos comportamentos mais racionais, né, que é usando ali a parte frontal do cérebro, córtex. E isso aí te dá até um viés assim de autoconhecimento, né? Eu sei que eu vou me comportar dessa forma, Exato. então eu vou me preparar para não agir daquela forma que eu já estava acostumado a fazer, né? Bacana. Gente, a gente está terminando aqui o primeiro bloco, né? Tá muito legal o nosso papo aqui. Se você está curtindo aí, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E a gente já volta já já para falar aqui com a Clarice e com a Letícia. E a gente vai ter aqui um bloco de perguntas abertas para as nossas convidadas. Aguenta aí que a gente já volta. Bom, galera, vamos voltar aqui com o segundo bloco. Agora a gente vai fazer aqui algumas perguntas abertas para as nossas convidadas. E a gente vai começar aqui com duas perguntinhas aqui que o Gabriel tem para fazer. Pode começar aí, Gabriel. Clary e Lê. A Lê comentou que tem duas filhas aí, eu também tenho um filho. Eu tenho uma dúvida. Queria saber se essa nova geração que está vindo aqui, ela possui um desenvolvimento cerebral, uma capacidade cognitiva mais à frente que a gerações passadas? Eu posso começar essa. Não. Na verdade, assim, fisiologicamente, o nosso cérebro não muda há pelo menos 10 mil anos, fisiologicamente. O que acontece é que são estímulos diferentes, né? Imagina que os nossos antepassados, aí, os homens que viviam nas cavernas, enfim, comunidades, eles fugiam de predadores. Então, as crianças também aprendiam a fugir de predadores também, né? Era um outro estímulo. Hoje a gente dá um iPad para uma criança de 2 anos e ela já sabe mexer num iPad. Óbvio que se talvez a gente desse um iPad para a criança lá da comunidade das cavernas, ela não saberia mexer, porque é um estímulo totalmente diferente. O que muda é o estímulo e a resposta a esse estímulo, e não fisiologicamente como o cérebro funciona, tá? Boa. Quer complementar, Lê? Quanto mais, acho que é isso, quanto mais você estimula, né, e a gente está vivendo uma fase, uma época, né, de muita tecnologia,
e você acaba desenvolvendo conexões, né? Sinapses que vão gerar ali conexões, caminhos e inteligência. Então, quanto mais você estimular, principalmente as crianças, elas vão aprender, enfim. Só que, por outro lado, quando você vê crianças que são malnutridas, que não têm nem comida, não dormem bem, o cérebro também não se desenvolve na mesma geração. Então, tudo isso, né, tudo que a gente falou acaba fazendo com que o cérebro se desenvolva melhor, né? Você dormir bem, comer bem, você estudar, você sempre querer melhorar, fazer coisas diferentes, você vai criando novas conexões e o cérebro vai se desenvolvendo. Inclusive, agora, durante a pandemia, estão fazendo já alguns estudos para ver qual é o impacto no desenvolvimento, né, no ritmo de desenvolvimento de crianças que estão menos... Agora as escolas voltaram, né, mas que tiveram um período aí sem o contato com outras crianças da mesma idade, e o método de aprendizagem é completamente diferente, talvez, do que a gente tenha tido. Então, qual que é o impacto disso? Mas, de novo, né, estímulo e novas sinapses, novas conexões, e não fisiologicamente diferente. E pegando um gancho nessa estímulos, capacidades, hoje a gente, fazendo até um gancho daquele filme Lucy lá, usamos a 100% da capacidade cerebral. É verdade? Não? Mito? Sim, usamos 100%. É um mito dizer que a gente só usa 10%. Isso foi um erro de interpretação de um estudo lá de trás. A gente usa 100% do nosso cérebro, o cérebro é inteiro conectado, são vários sistemas se conectando de forma automática, e é uma falácia, isso é mentira. Até eu não sabia essa, hein? Não sabia Eu não. Vocês achei que saberem... Eu achava que foi. era 10% só. Não. E para vocês saberem, a gente usa... O cérebro consome 500 calorias por dia só para funcionar, né, sem grandes estímulos. Então, é também um processo caro energeticamente. Por isso que a gente tem o papel aí da alta nutrição, que a Lê está falando, é super importante também para o desenvolvimento do cérebro. Tem Caramba, várias gente. teorias antigas, quando você vai buscar neurociência e estudar um pouco, quando você vai no Google, tem várias teorias que, enfim, são super fundamentadas, tipo a teoria do cérebro reptiliano. Isso também é algo muito antigo enfim, no comecinho dos estudos de neurociência. Então, acho que precisa estudar por meio de outros materiais, não só pelo Google. Google, né, para se aprofundar. Aproveitando o ritmo das curiosidades, eu também achava que a gente usava poucos por cento do cérebro. Mas a gente usa o potencial o tempo todo, né? Pelo que vocês estão falando, e a gente vai evoluindo. Com a prática, é isso, é como se fosse um músculo. Não era essa a minha pergunta, mas aproveitando o gancho. Vocês têm algum exemplo de situação inusitada onde vocês aplicaram o conhecimento de neurociência de vocês para poder reverter a situação ou obter um resultado favorável? Não sei se em uma reunião ou no dia a dia mesmo. Tem algum exemplo? Acho que tem o truque de chocolate, né, Lê? Como assim? Que Eu truque já de usei. chocolate? Eu sou viciada em chocolate, eu já devo ter caído nesse truque. Assim, a gente toma muita decisão errada com fome, né? O nosso cérebro, de fato, na fome, ele é estressado, né? A gente toma decisão, talvez não usando todo o potencial aqui do córtex pré-frontal, mas de uma maneira mais atalho, porque a gente, de fato, quer se alimentar. É muito estresse passar fome para o cérebro. Então, uma vez eu fui para uma reunião que eu precisava que o meu gestor tomasse uma decisão de um projeto, só que eu sabia que ele estava sem almoçar, já eram 3 horas da tarde, e aí eu comprei um chocolate, porque além de colocar glicose no cérebro, né, que de fato traz uma felicidade para a gente, comer é prazeroso para o cérebro também. A gente sabe que a gente tinha escassez de alimento, então quando a gente come é um prazer para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Além disso, gera também serotonina, que é um hormônio da felicidade, do bem-estar, do bom humor. Então tem esse truque aí do chocolate
para vocês usarem quando vocês acharem que a pessoa está há muito tempo sem comer, que precisa de uma glicose ali do cérebro para tomar uma decisão melhor. Fica a dica. É super importante, né? Não, se você for ter, por exemplo, uma reunião de feedback antes do almoço, pede para remarcar, né? Porque você sabe que não vai ser bom, porque as pessoas acabam falando muito sem filtro, né? Quando a gente precisa comer, precisa ter dormido bem. Se você vai fazer uma apresentação importante no dia seguinte e não dormiu bem, cara, complicado, tua memória pode falhar. Então, quando dá branco, possivelmente você não dormiu bem. Então, tudo isso são estratégias para você, né, se livrar de algumas situações ali que você esteja, né, enfim, situações críticas no dia a dia. É muito engraçado, né? É como se a gente estivesse dando manutenção no nosso próprio corpo. E a gente, às vezes, não respeita esse espaço de dar uma pausa, de se alimentar bem. A gente não pensa, ou pelo menos eu posso dizer para vocês que eu tô prestando muito mais atenção nisso agora, depois dos 30, do que antes. Porque antes tudo era, não, estamos queimando as 500 calorias ali o tempo todo. Agora eu já começo a sentir, talvez também pelo estresse do dia a dia, de ficar o tempo todo na câmera, tô a fim de começar a meditação agora, depois dos nossos talks aqui no podcast, para me ajudar a manter o cérebro funcionando em ordem. Vocês Obrigada. falaram de situação inusitada, quando você está nervoso, né? A gente acaba a sabedoria popular, né? Respira, conta até 10. Isso para mim, assim, isso me tira de várias situações. Então, quando você está muito nervoso, quando a boca está seca, ou vai fazer uma apresentação, está com o coração disparado, 5 minutinhos, respira fundo, traz para a consciência a sua respiração, esse ato de meditar acalma, o cérebro percebe, fala, bom, você não está em situação de perigo, porque a gente sempre está no automático, né? A gente fala, putz, está numa situação de ameaça, então o que você vai fazer? Libera ali adrenalina para você correr do medo, né? Do perigo. Se você respirar, você equilibra o seu sistema e vai te mandar uma mensagem de que, ok, tá tudo certo. Então, isso me ajuda bastante. Bom. Bacana. Eu estava vendo um TED, né? Até mandei o link pro pessoal hoje, né? E um TED sobre neurociência. E aí uma coisa que me chamou a atenção é quando a gente fala sobre neuroplasticidade, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Como é que vocês lidam com aquela pessoa que não quer mudar, né? Mas que ela precisa mudar o comportamento dela? Que técnicas que vocês aplicam no dia a dia com os liderados de vocês? Ou que vocês poderiam sugerir para a gente quando a gente se deparar com esse tipo de situação? Acho que o mais importante para a mudança, né, para você aprender, é você querer, né? Você precisa estar predisposto a, precisa estar aberto a. Acho que esse é um ponto. Se a pessoa não quer mudar e precisa mudar, eu penso assim, né? Não só em times, mas sei lá, na minha família, com as minhas filhas, comportamentos precisam mudar. Eu uso muito reforço positivo, e mesmo na empresa, com liderados, enfim. O reforço positivo é importante para a pessoa ir percebendo com pequenas entregas, que aí faz a conexão com o modelo ágil, né? Você separar, né? Putz, você precisa mudar um comportamento. A pessoa fala, meu, mas eu sempre fui assim, eu não vou conseguir mudar. Isso é uma crença, você consegue mudar. Então, como que você muda fatiando essa entrega, né? Então, você não vai ser perfeito, mudar, ser uma pessoa, um Buda, mas como que pequenas entregas, pequenos comportamentos ali no dia a dia, você consegue estimular a pessoa, dar esse reforço positivo para a liberação de dopamina e criar um circuito positivo. E aí a pessoa vai se engajando, né? E aí traz o engajamento para a mudança. Acho que mais ou menos dessa forma. Tem o que a gente está chamando agora, que está na moda, de salário emocional, né? Eu não acredito muito que é substituir o salário que a gente tem por isso, mas ele de fato reforça comportamentos que você quer estimular, né? E para o cérebro da pessoa beleza, eu fiz isso, é bem como os nossos cachorrinhos funcionam, né? Como o adestramento funciona também. Beleza, eu fiz isso, fui recompensado por isso. O cérebro começa a entender que aquela atitude é positiva e querer repetir aquilo, porque as nossas atitudes, a gente aprendeu a sobreviver até aqui, tendo as atitudes como a gente teve até agora, né? Então, mudar algumas atitudes é um processo mais difícil e a gente tem também
que se recompensar na mudança de hábito. Então, se você quer fazer, por exemplo, começar uma atividade física, é difícil, você está muito tempo parado, enfim, você também pensar nesses reforços positivos que você pode ter para que você mude o comportamento, né? Tem até estudos de economia comportamental, por exemplo, que eles fizeram estudos de pessoas que não economizavam nada de dinheiro. E um dos estudos mostrou que quando você compartilha essa decisão com a sua família e deixa algo visível simbolizando isso, você consegue economizar mais, né? Então, um pai que coloca lá o dinheiro na sala mesmo, num desenho ali da sala do quanto ele está economizando, do quanto aquilo vai trazer de benefício para ele, é um reforço positivo e compartilhado, já que somos seres sociais. Então, isso é importante para a gente, o reconhecimento público e o feedback positivo. Você me O lembra próprio board, né, que... do modelo ágil, você coloca o Kanban, todo mundo vê as Exato. metas, você se engaja, tem a questão de quando você conclui uma atividade, você passa o post-it, isso também é uma forma de engajamento, puta, Oxitocina. concluí, né, o que eu falei que eu ia fazer, enfim. Tem o primeiro episódio o primeiro episódio da série 1 do Além da Imaginação é sobre isso. Ele mostra um astronauta, primeiro uma pessoa dentro de uma cidade onde ele não vê rostos, não tem ninguém. Aí no final, spoiler, gente. No final, ele mostra que eles estavam fazendo um experimento para ver, é de 1950 e tralalá, como o ser humano se comportaria sozinho no espaço. E aí o autor fala: a gente conseguiu dar jeito para tudo em tecnologia, mas a gente não conseguiu resolver a última questão, que é a inabilidade do ser humano de ficar sozinho por muito tempo. Aí eu fiquei. Solidão é considerado um dos problemas da Organização Mundial de Saúde a serem tratados com prioridade. A solidão, de fato, é um causador aí de doenças patológicas e mentais. Então, é muito difícil da gente sobreviver sozinho emocionalmente, né? Totalmente sozinho, eu tô falando. Quem tem, por exemplo, a gente brinca aqui que eu sou a maior defensora de adoção de pets na pandemia, para quem está sozinho. Né? Em vez de você se afundar no trabalho e trabalhar 14 horas, adota um cachorrinho, adota um gato que de Eu fato... adotei um gato. Aí, ó. Que vocês vão trocar ocitocina, você vai ter esse desenvolvimento social de contato, enfim, vai ser muito melhor do que para te estimular nessa parte, né? Eu queria, acho que complementando a pergunta do Rô, que me lembrou de uma ao longo do podcast. Tipo, a neuroplasticidade é a habilidade do cérebro de aprender e reaprender, né? Se eu não estiver errada no conceito. A Lê falou sobre combater os nossos próprios vieses para a gente não se identificar somente com as pessoas que combater os nossos próprios vieses para a gente não ter mais afinidade com o colega, de repente, no trabalho, ou pessoas que são parecidas conosco. Quando a gente fala em transformar outra pessoa em comportamentos, e aí o que a Clarissa falou sobre, primeiro, tomar cuidado para poder entender o comportamento daquela pessoa, os motivadores, né, porque vem há muito tempo sendo praticado, a gente precisa aprender e tomar conta dos nossos vieses também. Porque, falando de experiência própria, é muito difícil você ter, entre aspas, paciência, que não é nenhum benefício. Você não está fazendo nenhum favor como para ninguém tendo paciência, né? Mas para a gente poder observar e ajudar ou colaborar para que a pessoa consiga incentivar a mudança daquele comportamento, né? Acho que é uma via de mão dupla. Se você identifica que alguém precisa mudar, ou você gostaria de mudar, primeiro você precisa entender o seu comportamento para você poder conduzir ou colaborar com aquele negócio, né? Que tem transformação. Perfeito, é isso aí. Foi que você Eu queria pegar o gancho que estava rolando o assunto de reforço positivo e tal. Eu sinto que as pessoas elas ficam, isso inclusive já foi até um tema do podcast aqui, sobre feedback. Eu sinto que quando você fala a palavra feedback, a pessoa já se coloca na defensiva, assim. Vocês veem como quebrar esse paradigma assim de feedback, putz, já é algo negativo. E como lidar com esse tipo de comportamento quando você realmente precisa pontuar algo que foi negativo e que o estímulo positivo é super válido, sim, mas de repente você precisa pontuar
um negativo. E como vocês veem a neurociência? Por que que o cérebro coloca a gente nessa defensiva do feedback? Eu vou só comentar um conceito muito legal que é da rejeição, né? Para o nosso cérebro ser rejeitado, estimula a mesma área do cérebro do que a dor física. Então, de fato, a gente evita a rejeição social. E eu acho que algumas pessoas já passaram por isso, e provavelmente todos aqui já passaram por um feedback muito mal estruturado que te deixou se sentir, né, que te fez se sentir rejeitado de alguma forma, ou menosprezado, ou não valorizado. Então, por isso, eu acho que o cérebro procura sempre a aceitação, né? Quando a gente evoluiu em sociedade, em comunidade, e o ser aceito para o cérebro é vital, é essencial. Então, acho que parte desse ponto, assim. Aí a segunda parte de como falar de uma melhoria, de algo que não foi legal, eu vou deixar para a Letícia, que eu acho que ela é ótima nisso. Né, Lê? A forma, né, entender que a gente funciona, e nosso cérebro, né, a gente, de forma primitiva, nosso cérebro foi moldado para fugir da ameaça e ir atrás da recompensa. Então a gente está aqui para isso, né, buscar prazer e evitar a dor. Então todas as nossas relações são baseadas nesses pilares, ou ganhar alguma coisa, ou ser reconhecido, ou ter status, fama, amigos, relacionamentos, ou fugir da ameaça, da morte, de ser rejeitado, enfim. Entendendo essa dinâmica, quando você fala feedback e você não tem consciência, né, dos vieses, da forma que você fala, se você não adequa a sua linguagem para cada uma das pessoas que você está falando, então o papel do líder no feedback é muito importante. Como você vai falar para aquela pessoa, né? Quais exemplos você vai dar para aquela pessoa? Não dá para ser igual para todo mundo. Demanda mais tempo e atenção. E a partir do momento que você precisa, de alguma forma, dar um feedback, seja ele negativo ou positivo, é importante que a pessoa tenha confiança em você. Então, a relação de confiança e vínculo entre gestor e liderado, ela é a base. Você não tem vínculo, você não conhece a pessoa, você não se conecta com ela, você não pergunta como ela tá, você não sabe quais são os talentos dela, os sabotadores, enfim. Se você não conhece a pessoa em essência, como que você vai dar um feedback para a pessoa? A pessoa não vai nem querer ouvir, fala, mas quem é ele para vir falar que eu estou precisando desenvolver tal coisa? Né? Então, acho que essa dinâmica é muito importante. Você precisa ser um parceiro, um amigo do teu time, para que aí seu time fale, putz, legal, a pessoa realmente quer me tornar uma pessoa melhor. E você ganha, né, o seu liderado, né? Quando você mostra para ele que você está se conectando com ele, né? Quando você usa uma receita de bolo para falar com as pessoas da mesma forma, o cara, tipo, se eu tivesse um líder que usasse a mesma forma de tratamento para todo mundo, cara, como é que eu vou saber que o cara tá se conectando comigo, né? E eu acho Então, Eu acho que essa relação também é de mão dupla, né? Não só do líder para o liderado, mas Com do liderado para o líder. certeza. Porque às vezes a gente tem muito bloqueio com o líder de, ele tem que. Toda a responsabilidade está nele, não, mas a gente também tem nossa responsabilidade, assim. A gente precisa também quebrar essa barreira de. Muitas vezes a gente tem essa. As pessoas têm essa visão de hierarquia, de muito comando-controle, e não é assim. Se tem essa parceria que a Letícia falou, eu acho que tem que ser uma relação de mão dupla. A gente também tem que estar disposto a receber esse feedback e, entender que talvez o cara também precise de um feedback, assim. Com certeza. Eu peço muito feedback para o meu time e eu marco o feedback para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque, enfim, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não têm, e aí essa questão da hierarquia realmente dificulta. Mas o que eu sempre falo, nós somos seres humanos, e o líder errar e mostrar que o erro faz parte é importante também, porque senão o primeiro erro que você tem, a pessoa fala, nossa, meu líder errou, ele falou uma besteira, qual o problema? Todo mundo está aqui para aprender, acho que essa relação que tem que ser de forma transparente, né? Um ajudando o outro a evoluir. Eu acho que uma coisa legal também de feedback é que ele não seja, primeiro, novidade naquele momento.
Então, e segundo, ele tem que ser, na minha opinião, isso que você falou da mão dupla é super verdadeiro, né? Então, o que eu procuro fazer, que eu acho que, pela minha experiência, sempre dá muito mais certo, é dar feedback sempre depois de alguma coisa importante. Então, a minha equipe vai fazer uma apresentação importante, a gente se reúne depois, a gente já fala sobre a apresentação. Eu também estimulo a autoanálise. Então, eu sempre começo a minha conversa formal de feedback perguntando para a pessoa o que ela acha do desempenho dela também, o que foi legal, o que ela aprendeu, o que ela acha que ela pode ter como oportunidade de melhoria. Então, aí a gente desmistifica um pouco e também tira o peso um pouco dessa conversa formal, uma vez por ano, que eu vou descobrir o que meu líder está achando do meu trabalho, entendeu? E acho que essa é a maneira A pessoa errada. já vai com medo, né? Aí vai com no modo ameaça, vai com um monte de hormônio negativo e aí fica resistente, né? É isso, o cérebro está resistente no momento. Então, acho que é muito natural para mim, para minha equipe, é muito natural a nossa relação de feedback, entendeu? O feedback, ele é feito constantemente, ele é de uma forma transparente também, e a minha equipe tem certeza que eu estou fazendo aquilo para que ela se desenvolva. Eles até pedem, entendeu? Olha, Clara, eu sou assim. Eu sempre marco uma conversa, né? Quando a gente começa a trabalhar junto, eu sempre peço para ela me trazer também as necessidades de desenvolvimento que ela acha que ela tem. Então, olha, eu tenho dificuldade de apresentar coisas. Eu vou encontrar ferramentas para ajudá-la a desenvolver naquele quesito que ela quer também evoluir, né? Acho que é um pouco do nosso papel. Queria deixar um feedback aqui e dizer que o papo tá muito legal. Acho que, nossa, a gente abordou diversos tópicos e acho que todo mundo que estiver ouvindo, tivesse parado assim para ouvir, vai ter aprendido bastante. E para continuar aprendendo, eu queria saber quais dicas vocês têm de conteúdo para quem está curioso, quer se aprofundar, livros, enfim, podcasts, mídias, o que vocês recomendam? Eu vou começar, então, com o nosso livro, que a Letícia também tem lá, que é esse livro aqui, Rápido e Devagar. Esse livro é super legal porque fala, de fato, da tomada de decisão e um pouco do funcionamento do nosso cérebro. Isso tudo que a gente falou de sistema de atalho, um sistema mais rápido, um sistema mais racional e complexo. Então, é legal para a gente começar a entender também. Eu fiz a pós da PUC Rio Grande do Sul online. Agora eu acabei de terminar, só falta a minha nota de TCC, mas eu acho que foi bastante intenso, assim, mas eu recomendo. Eu acho que tem alguns cursos mais rápidos de neurociência, e depende muito do que você quer aprender e quanto profundo você quer entender, né, o quanto de profundidade você quer trazer para o tema, mas eu acho que foi, para mim, uma ótima oportunidade de me aprofundar num tema. Assim, tem alguns professores chaves, tá? Tem a Carla Tchepo, que é super reconhecida, é brasileira, tem vários cursos bacanas, tem neurociência aplicada à educação, que ela fala, neurociência no ambiente corporativo, e tem uns internacionais também, né? O próprio Daniel, que escreveu esse livro, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, tem alguns conteúdos deles também. Que mais? Acho que para mim, para começar, tá bom. Eu vou contar assim, eu comecei a me envolver nesse tema fazendo um curso online super bacana do Instituto Conectomos, da Carla Tchepo, e chama Neurociência para Todos. E ela explica de forma bem didática como o cérebro funciona, desde a tomada de decisão, o sistema emocional, enfim. E a partir daí eu fui buscar mais conhecimento sobre a Carla e cheguei na pós-graduação da Santa Casa, que ela é orientadora do curso, enfim. Enfim, tem vários livros também, tanto da Carla, que ela escreveu um livro sobre neurociência, tem esse do Daniel Kahneman também, que é bem bacana, mas ele é mais denso, né, para entender o sistema rápido, devagar. Enfim, e vários TEDs, né? Vocês citaram alguns TEDs de vários. Putz, tem tanto de inteligência emocional, de aprendizado, da própria inteligência artificial, enfim, tem tanta coisa bacana. Acho que
caminho é infinito. Bacana. Alguém tem mais alguma pergunta aí, gente, para fazer para Letícia e para Clarissa? Para mim, fechou. Eu tenho Vai lá, uma faz pergunta. a saideira aí então. Uma pergunta poderosa aí. Não é pergunta poderosa, não, é só uma curiosidade só. Quando a gente fala de padrões de comportamentos, a gente se depara com a PNL, né? Eu queria saber como que ela pode ajudar na alta performance, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Cara, eu fiz uma especialização em PNL e bem antes da neurociência. E depois, quando eu fui estudar neurociência, eu percebi, né, o benefício. E aí, quando a gente fala que o nosso cérebro ele não distingue o que é real e o que é imaginação, né? Então, quando você se sente ameaçado, aquilo pode estar na sua imaginação, mas o seu corpo vai sentir, né? O seu cérebro vai descarregar ali uma dose de hormônios. A PNL ajuda nesse sentido, de você ter estratégias e formas, né, práticas, para você mandar informações para o cérebro de que está tudo bem. Então, assim, uma série de práticas que eu uso, de âncoras, né, no dia a dia, de você da metalinguagem, isso me ajuda bastante até a passar essas técnicas para as pessoas que queiram eventualmente aprender. Então, por exemplo, uma prática da PNL muito bacana é quando você quer mudar comportamento. Então, eu usava no curso de PNL uma pulseira. Cada vez que eu tinha um comportamento que eu não queria, que eu queria mudar, eu marcava visualmente, putz, errei. Tive um comportamento inadequado, eu preciso mudar ele. E aí você trazendo isso para a consciência faz com que você tenha estratégias ali para mudar comportamento. Então, acho que é uma forma complementar aqui de você se conhecer. Eu acho que para mim eu dividiria, e é bem para mim, tá? Eu dividiria em neurociência é por quê e a PNL é como. Né? Então, você estuda por que o seu cérebro funciona daquela determinada forma e o como você pode moldar melhor o seu comportamento, se relacionar melhor com as pessoas através das ferramentas da PNL. Né? Então, por exemplo, neurônio espelho. Neurônio espelho, você pode ver, o Rodrigo pôs a mão na boca, a Érica pôs a mão na boca, você colocou a mão aqui perto da boca. Isso é neurônio espelho, a gente está se conectando aqui num grupo para se comunicar melhor. Então, acho que são, sim, ferramentas mais práticas e talvez mais rápidas de moldar comportamento. Mas o porquê você estuda na neurociência, para mim. A própria linguagem, né, que é a programação neurolinguística, né, que é a PNL, como você manifesta os seus comportamentos por meio da linguagem. Então, coisas que você fala, né, as palavras que você usa, quando você pensa no processo de coaching, de terapia, é uma forma, né? As palavras que você usa definem seus comportamentos. Então, é uma forma também de você entender esses padrões mentais. Está tudo interligado. Muito bom, gente. Show. Queria aqui agradecer imensamente a participação da Clarissa e da Letícia hoje aqui no nosso Prosatec, né? E deixar aqui em nome de todos nós, né, as portas abertas para vocês, sempre que vocês quiserem voltar para dar mais uma aula, né? Porque foi uma hora aqui que a gente passou e que a gente ganhou uma aula free, né? Bem bacana. Vocês já podem participar de TEDs aí, que vão ser bem legais também. E aí eu queria que a Letícia e a Clarissa também fizessem suas considerações finais para a gente encerrar aqui hoje. Putz, eu queria super agradecer o convite, obrigada pela oportunidade. Acho que falar sobre o tema também é aprender, né? A gente também aprende compartilhando conhecimento. Eu queria mesmo que todo mundo saísse daqui com um gostinho de quero mais, assim, de querer entender melhor como a gente funciona, que se conhecendo mais a gente vai se tornar pessoas melhores e ter um mundo melhor, mais empático e com relações mais saudáveis entre as pessoas. É isso que eu acredito. E, enfim, quando vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato, que eu estou super disponível para falar com vocês sempre. Obrigada. Gente, adorei o convite também, estou super feliz. Eu estou mais feliz ainda por ter ouvido a Clara aqui, também aprendi muito aqui na nossa troca, com as perguntas que vocês fazem. Ontem eu ouvi na reunião de escola da minha filha,
Eu até falei, ela tá falando de neurociência. A professora falando que quando a gente escuta o professor, a gente está aprendendo, mas a gente está aprendendo por volta de uns 30%. Quando você estuda, né, não só escuta, você está consolidando aquele conhecimento. Agora, quando você ensina alguém, quando você fala o que você aprendeu, você está usando de forma integral ali aquele aprendizado. Então, acho que para mim foi isso, né? A gente fazer essa troca, para mim também é um aprendizado. Eu vou atrás de outras informações, vou complementar aqui o que a Clary falou nos meus estudos. Então, foi muito legal. E conhecer vocês também. Parabéns aí pelo podcast, muito legal. Obrigado. Queria agradecer vocês, Lê, Clary, por ter aceitado o convite e com certeza deixou um gostinho de quero mais. Eu fiz muitas anotações, tenho certeza que vai ser muito bom para quem ouvir o podcast, porque, cara, eu aprendi muito. Admiro muito vocês. Muito obrigada. Eu queria Obrigada, agradecer, querida. queria agradecer também, sei lá, pra mim foi aquela coisa que você quer ficar só ouvindo, assim, porque é tanto conhecimento, assim, que você, putz. E a gente sabe que em 1 hora o que a gente discutiu foi só a microponta do iceberg, assim, é um lance muito, muito surreal, assim, o conhecimento que a gente teve nessa 1 hora, assim, e o gostinho de quero mais com certeza ficou. E a gente vê que a gente está só no começo do estudo. O cérebro é uma coisa muito complexa e que a gente tem muito a evoluir. Brigadão de verdade pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Só tenho a agradecer. Obrigado. Letícia, Clarissa, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pelos ensinamentos. O livro lá, o Rápido e Devagar, com certeza vai entrar na minha lista de próximas leituras aí. Eu já tinha tido contato com a neurociência com um amigo meu que faz faculdade, acho que na UFABC. Eles têm um curso lá de neurociência. E aí a gente trocava bastante ideia sobre o assunto. Nunca ia tão a fundo, né? Mas eu achava fascinante e hoje eu pude aprender um pouco mais aí com vocês. Então, brigadão, gente. Obrigada, pessoal. Então é isso, gente. Sensacional. Obrigado, Clary. Obrigado, Lê. Foi uma baita aula e gostinho de quero mais, certeza. A gente pode fazer a parte 2 agora. Nossa, sem dúvida. Quero. Muito mais. Com certeza. Vitor, quer falar alguma coisa? Cara, eu saio com aquela sensação, sabe quando você descobre uma música nova muito legal? Acho que eu descobri uma área de Vou botar conhecimento no repeat. nova. Que você quer repetir, que você quer saber mais, conhecer a banda inteira. Então, acho que eu saio com essa sensação de entrar, ver um mundo novo que eu nunca tinha tido contato e achar super legal, assim, foi muito... Cara, é como falaram, a pontinha do iceberg já é muito louco. Imagina o que tem por trás. Então, obrigado, Clá, obrigado, Lê. Foi demais. Beleza, galera. E esse foi o episódio 5 do nosso Prosatec. Não se esqueçam de dar o joinha aí se vocês gostaram desse bate-papo que a gente teve bem bacana hoje. Se inscrever no canal e deixar sugestões de temas nos nossos comentários. Valeu e até a próxima.